Olá, turma! Estamos juntos em mais uma aula, dessa vez para a gente pegar essa parte final da nossa apostila, que agora é física, tá bom? E a gente começa falando sobre carga elétrica. Vamos lá! Primeira coisa que a gente tem que definir aqui é o que é eletricidade. A eletricidade é o termo associado a fenômenos naturais que envolvem a existência de cargas elétricas estacionárias ou em movimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o que são essas cargas elétricas, e é o que a gente vai falar agora. Então, a carga elétrica, ela é uma propriedade física ligada às partículas elementares que formam um átomo. Então, a gente tem que entender que a matéria, ela é constituída de átomo, tá bom? E o átomo é formado por 3 elementos, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons, ok? Vamos entender o seguinte, se vocês olharem aqui nessa região central, que a gente chama de núcleo, nessa bolinha que está aqui, repara que o núcleo ele é formado de próton e ele é formado de nêutron. O próton ele apresenta uma carga elétrica positiva. Já o nêutron ele não apresenta uma carga elétrica, ele é neutro. Então eu já sei que o meu núcleo é positivo, certo? Já os elétrons, eles apresentam uma carga elétrica negativa, tá? E os elétrons, eles ficam em movimento, ok? Em movimentos circulares, que é nessas linhas aqui, ó, que a gente chama de eletrosfera, ok? Então, se o meu próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, eu posso afirmar o seguinte, se um átomo ele tem a mesma quantidade de elétron e de próton, significa que esse átomo é neutro, correto? Já se um átomo possui uma carga maior de prótons do que de elétrons, eu já sei que esse átomo ele é positivo, porque ele está com uma quantidade maior de carga positiva, que é de prótons. Agora, se esse átomo apresenta uma carga de elétron maior do que a de prótons, significa que ele está com uma carga negativa maior. Então, significa que esse átomo está negativo, ok? E aqui a gente tem que entender o seguinte, esses átomos, eles podem estar trocando elétrons, ok? Então, se no meio dessa troca de elétrons, ele perder elétrons, ele não está se livrando de uma carga negativa, então ele se torna positivo. Agora, se nessa troca de elétrons ele vier a ganhar os elétrons, ele está ganhando uma carga negativa, então ele se torna negativo, ok? Agora a gente vai falar sobre carga elementar, tá? A carga elementar do elétron, vamos entender primeiro o que é carga elementar, depois a gente fala dela. A carga elementar é a menor quantidade de carga isolada encontrada na natureza, tá? E aí ela é representada pela letra E. A carga elétrica elementar, ela tem uma fórmula que vai ser igual a 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19, tá? A carga do elétron e do próton é igual, elas têm o mesmo valor. A única coisa que vai mudar é o sinal. Por quê? Vocês lembram que eu acabei de falar que o próton é positivo e o elétron é negativo? Então, a única coisa que muda é isso, ó. Quando eu falo da carga elétrica do próton, vai ser 1,6, aqui, ó, multiplicado por 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? Que é a unidade. Quando eu falo do elétron, olha aqui, é igual, a única coisa que muda é o sinal, que é menos, porque o elétron é negativo. Então, vai ficar como menos 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19. Então, a única coisa que trocou foi o sinal do elétron positivo, do elétron negativo, e do próton positivo, ok? Agora a gente vai falar sobre a quantidade de carga elétrica. Então, vamos entender o seguinte. Para um conjunto N de elétrons, há uma quantidade de carga elétrica, certo? Então, vamos entender o seguinte. Digamos que aqui eu tenho um corpo, ok? Se eu tenho um corpo aqui, por exemplo, com um prótonzinho, qual é o valor desse próton aqui que a gente acabou de falar? Qual é a carga elementar dele?
1,6 vezes 10 elevado a menos 19C. Agora, se porventura eu tenho 5 prótons aqui, digamos que eu tenha 5 prótons, qual é a quantidade de elétron, qual é a quantidade da carga elétrica aqui? Se um próton vale 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19, se eu tenho 5, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou multiplicar 5 vezes 1,6. 1,6 multiplicado por 10 elevado a menos 19. Qual vai ser o resultado disso? Eu vou multiplicar 1,6 vezes 5, porque aqui, ó, eu tenho 5 prótons. Isso vai me dar 8. 8 vezes 10 elevado a menos 19. Esse 10 elevado a menos 19, ele só me dá o númerozinho de casas decimais para a esquerda, correto? Então, eu só vou multiplicar os valores. Então, nesse caso aqui, a carga elétrica vai ser igual a quem? Ao número de partículas que estão em excesso, tá bom? Multiplicado pela carga elementar. Nesse caso aí, esse Ezinho está representando a carga elementar. E mais uma vez aqui, a fórmula é igual, ó, elas são iguais e a única coisa que vai mudar é o quê? É o sinal, porque no caso dos elétrons, a quantidade da carga elétrica vai ser igual a menos N, que é esse número de partículas em excesso, multiplicado pela carga elementar. E aqui no caso dos prótons, ele é positivo. Então, essa carga elétrica, a quantidade da carga elétrica, vai ser o quê? Vai ser N multiplicado pela carga elementar, ok? Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre condutores e isolantes. Quando a gente fala de condutores, a gente está falando que eles conduzem bem essa eletricidade. E por que que eles conduzem bem essa eletricidade? Porque eles possuem elétrons que são livres da sua superfície. E aí eles têm facilidade para movimentação. Já os isolantes é o contrário disso. Os elétrons deles têm muita dificuldade para se movimentar. Então, essas cargas ficam retidas, tá? E não conseguem conduzir essa eletricidade. Aí o livro de vocês coloca exemplos aí na página 378, tá? Como condutor que conduz bem essa eletricidade, a gente tem o cobre, tem o metal, água salgada, ouro e alumínio. E como isolante, a gente tem a borracha, a madeira, o plástico, o vidro e a cerâmica. A gente agora vai falar sobre os processos de eletrização. A eletrostática é um ramo da física, uma parte da física que vai descrever as interações em que as cargas elétricas estão em repouso ou quase repouso, tá? E aí ela vai se dividir, digamos assim, né, em duas partes. O princípio da conservação da carga elétrica e o princípio da atração e da repulsão. Vamos entender isso melhor. O princípio da conservação da carga elétrica. A carga elétrica, ela não pode ser criada e ela também não pode ser destruída. Ela simplesmente vai se transferir de um corpo para o outro. Então, olha só, analisa aqui comigo. Digamos que aqui, ó, eu tenho uma carga de mais 10, aqui eu tenho uma carga de mais 5 e aqui eu tenho uma carga de menos 6. Lembrando que esse sistema aqui ele tem que estar isolado, ou seja, nada mais está interferindo, nada do meio externo está interferindo, tá bom? Somente esses três elementos aqui podem interferir um no outro. Então, se eu tenho uma carga de mais 10 com mais 5 e menos 6, eu tenho um total de 9, tá? Aí, o que que eles fizeram aqui? Eles trocaram, né? Eles trocaram cargas e aí eles se modificaram, ó. Aqui agora eu tenho o A com mais 5, o B com mais 2 e o C com mais 2. Se eu fizer a conta novamente, 5 mais 2 mais 2, eu tenho um resultado de 9. Ou seja, a única coisa que eu fiz aqui foi transferir, tá? Eu não perdi e eu não ganhei, eu simplesmente transferi. Então, a soma algébrica das cargas positivas e negativas de um corpo num sistema isolado será sempre constante, sempre igual, ok?
E a gente agora vai falar do princípio da atração e da repulsão, tá? Quando a gente fala do princípio da atração e da repulsão, a gente tem que pensar da seguinte forma. Se as cargas são neutras, se ela é neutra, gente, não vai acontecer nada, certo? Não tem efeito elétrico nos corpos, não vai acontecer absolutamente nada. Agora, se esses corpos possuem cargas diferentes, olha aqui, de um lado eu sou negativa e de outro lado eu sou positiva. O que vai acontecer? Eles se atraem. Então, quando as cargas apresentam sinais diferentes, ocorre uma atração. E quando as cargas têm o mesmo sinal, elas se repelem, elas se afastam. Então, repara que aqui é positivo com positivo, afastou, repeliu. E aqui é negativo com negativo, também repeliu, afastou, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre eletrização. Eletrização nada mais é do que, antes de eu falar dos tipos dela, tá? A eletrização é quando um corpo neutro, ele vai passar a ser eletrizado, tá? Por que ele vai ser eletrizado? É por conta da alteração do número de elétrons. E aí ele pode ficar tanto positivo quanto negativo, mas vai ter uma alteração nesse número de elétrons. E aí o que vai determinar se ele vai ficar positivo ou negativo é se ele vai ficar com mais próton ou com mais elétron, que nós já falamos, certo? Agora a gente vai falar sobre eletrização por atrito. A eletrização por atrito nada mais é do que esfregar, tá bom? Então, digamos que eu tenho aí o vidro, tá? Que tá neutro, tá até falando aí na imagem, uma barra de vidro, ela tá neutra. E eu tenho um pedaço de lã que também está neutra. O que eu vou fazer? Eu vou esfregar um no outro. Quando eu esfregar um no outro, que eles sofrerem um atrito, um deles vai ser eletrizado, tá? Com cargas positivas. Por que ele vai ficar com carga positiva? Porque ele perdeu o elétron. E o outro que ganhou esses elétrons, ele vai ficar com carga negativa. Então, repara que o vidro, ele ficou com carga positiva e a lã ficou com carga negativa, ok? Então, numa eletrização por atrito, no final, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Aí você pode perguntar assim, mas por que o vidro ficou positivo e a lã ficou negativa? Aí no livro de vocês também, na página 379, existe uma série chamada triboelétrica. Essa série triboelétrica, ela vai mostrar quem fica positivo e quem fica negativo. Ó, se vocês olharem aqui, tá vendo? Ó, conforme eu subo, quanto mais alto eu tô, mais positivo eu me torno. E quanto mais baixo eu tô, mais negativo eu me torno. Então, repara que o vidro tá aqui e a lã tá embaixo, não tá? Então, significa que eu esfregar o vidro na lã, o vidro fica positivo e a lã fica negativa. Essa é a ideia. Quem tá em cima fica positiva e quem tá embaixo fica negativa, ok? E vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre a eletrização por contato. A eletrização por contato a única coisa que você tem que fazer é encostar um corpo no outro. E o legal dessa eletrização é que ela é a única, tá? Que no final a carga dos corpos vai ter o mesmo sinal. Repara que quando a gente falou de eletrização por atrito, um ficou positivo e o outro corpo ficou negativo. Na eletrização por contato, os dois vão ficar negativos ou os dois corpos vão ficar positivos. Dá uma olhada para mim nesse primeiro esquema aqui, ó. Repara que o corpo A, ele está carregado negativamente e o corpo B, ele está neutro, ok? Quando eles se encostam, o corpo neutro vai ficar, que no caso aqui é o B, que estava neutro, ele vai ficar eletricamente negativo. Então, eu fiquei com o corpo A negativo e o corpo B também negativo. Agora aqui embaixo, ó, se a gente analisar, é o mesmo esquema. Deixa eu pegar meu pincel de novo. Aqui, ó, se eu olhar aqui, vai ser o mesmo esquema. Repara que o corpo A, ele tá carregado positivamente, tá?
E o corpo B, ele está neutro. Quando eles se encostam, o que vai acontecer aqui? O corpo B também ficou positivo. Então, tanto o corpo A quanto o corpo B agora estão positivos. Okay? Agora a gente vai falar sobre a eletrização por indução. A eletrização por indução é aquela onde não ocorre atrito e não ocorre contato. Na realidade, os corpos, eles não se tocam, eles simplesmente vão se aproximar, tá bom? Ela é um fenômeno que vai separar as cargas elétricas que apresentam sinais opostos em um mesmo corpo. Então, vamos entender isso daí. Repara que eu tenho um corpo A, ele é neutro, tá bom? E ele é classificado aqui como induzido. E o corpo B, ele está eletrizado, positivamente, mas ele está eletrizado, tá bom? Ele vai ser o indutor. O que vai acontecer aqui? Quando eu aproximar o corpo A do corpo B, o corpo B, ele é positivo, tá vendo? Então, quando eu aproximar ele do corpo A, vai ocorrer uma atração. Então, se vocês olharem aqui para o corpo A, todas as cargas positivas ficaram do lado esquerdo e as negativas ficaram do lado direito. Por quê? Porque elas se atraíram pela carga do corpo B. Então, nesse caso, depois que ocorreu uma aproximação dessas duas esferas, a única coisa que ele fez foi separar as cargas. Repara que o corpo A não ganhou e não perdeu. Ele simplesmente separou as cargas, tá bom? Mas para que eu consiga eletrizar esse corpo A, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que conectar a um fio terra, tá bom? Então, eu vou conectar essa esfera A a um fio terra e aí os elétrons vão subir por esse fio terra, tornando essa esfera A eletricamente negativa. Então, repara que depois que houve o contato com esse fio terra, a esfera A se tornou negativa. Então, na eletrização por indução, no final do processo, eu também tenho um corpo negativo e o outro corpo eletricamente positivo, ok? O único aonde eu vou ter os dois corpos com a carga igual vai ser na eletrização por contato, tanto na eletrização por atrito quanto na eletrização por indução, eu vou ter um corpo positivo e um corpo negativo, ok? E agora a gente vai falar de eletroscópio. O eletroscópio, ele é um instrumento capaz de determinar se um corpo está carregado eletricamente, tá bom? E aqui a gente tem um pêndulo eletrostático. Esse pêndulo eletrostático, ele tem aqui, ó, uma esfera, tá bom? Essa esfera aqui, ela é revestida com algum material condutor, como por exemplo o papel alumínio. E eu tenho também um bastão de vidro que eu vou aproximar dele. E aí a gente já sabe todo o restante. Se eu pegar esse bastão de vidro, aproximar e nada acontecer, significa o quê? Igual aqui, ó, não aconteceu nada. Eles estão neutros, né? Eletricamente eles estão neutros. Se eu pegar esse bastão de vidro e eles se aproximarem, significa que eles têm cargas opostas, né? Houve uma atração. Um é positivo e o outro é negativo, então eles se atraíram, eles estão com sinais contrários. Agora, se acontecesse o contrário, eu aproximar o bastão e essa esfera repelir, na verdade ela se afastasse para cá, aí eu poderia dizer o quê? Que eles têm cargas com o mesmo sinal. Se eles têm carga com o mesmo sinal, eles vão se afastar, eles vão se repelir, ok? E agora, para fechar o capítulo, a gente vai falar sobre o eletroscópio de duas folhas. Repara que nesse eletroscópio de duas folhas, eu tenho aqui, ó, uma esfera metálica, eu tenho uma haste e eu tenho folhas de alumínio, como se fosse papel de alumínio mesmo, tá bom? Eles são condutores, tá? E aqui você tem uma rolha que está separando. O que vai acontecer aqui? Quando eu aproximar um corpo eletrizado, tá aqui, ó, o corpo eletrizado, caso as folhinhas de alumínio que estão assim em repouso, ó, caso as folhinhas se afastem, significa o quê? Que elas estão
repelindo, elas estão se afastando. Se elas estão se repelindo, significa que a carga é igual, tá? Então, mais uma vez, eu estou verificando se o corpo está eletricamente carregado ou não. Dessa forma, a gente fecha esse capítulo, tá bom? Da nossa apostila, e fica para casa as atividades referentes a eles, que vai da página 382 até a página 387, tá bom? Um beijo para todos e até mais!